você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinos que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bora lá então, já peço para você compartilhar o nosso conteúdo pra galera aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, dá essa força pra gente aí, tá bom? E ativa as notificações se você quiser ficar bem informado, se não, só de você se inscrever já ajuda demais. E quer continuar ajudando o nosso canal, deixa o anúncio correr. Quando o anúncio aparecer aí, vai tomar uma aguinha, vai no banheiro, dá uma espreguiçada no corpo, porque aí você deixando o anúncio correr, o anunciante, né, paga o canal aqui do Álvaro Silva, ajudando a gente a manter o nosso trabalho, ajudando a gente aqui, né, a se empenhar dia após dia para trazermos notícias do nosso Vascão para você, torcedor e torcedora cruzmaltinos. Galera, agora bora entrar então no anúncio foi bom, hein? No assunto mais inerente, o assunto mais importante essa semana até o dia de amanhã, conhecida aí como quinta-feira, né? Que é a partida que será realizada entre Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre, aqui em São Januário, na Colina Histórica. Isso mesmo, família. Aí, diante dessa situação, o Vasco entra em campo 7 horas da noite. A transmissão da partida será através do Sport TV e do Premier. Ainda não se sabe exatamente qual praça do Sport TV que vai ficar fechada, né? Se eles vão fechar aqui para o Rio de Janeiro ou não. Mas fato é que essa partida não será televisionada, né, pela TV aberta. A transmissão aí, gente, será aí pelo narrador Luiz Carlos Júnior. E o comentarismo aí, no caso os comentaristas, né, é o Dodô e o Carlos Eduardo Lino, né? O Dodô, se vocês não se lembram, ou, enfim, foi atacante aqui do Vasco, foi do Botafogo também, mas foi atacante aqui do Vasco, né? Ele que inclusive fez muito gol bonito com a camisa do nosso Vascão. Ele era conhecido justamente por ser aí o artilheiro dos gols bonitos. Então essa é a equipe da transmissão do Sport TV na partida de amanhã entre Vasco da Gama e Internacional. Galera, agora é o seguinte, o nosso elenco, né, segue se preparando no CT Moacir Barbosa, segue aí treinando para essa partidaça. No caso, os preparativos devem aí ser encerrados no dia de hoje, para o nosso elenco se concentrar aí na parte da noite aí, de hoje para amanhã, já para a partida, né? E amanhã ali é um dia mais tranquilo, um dia mais calmo, um dia mais de acertar as arestas, conversar aqui, ali, coisa e tal, para deixar todos os pingos nos is, para a gente entrar em campo, né, logo mais aí, 7 horas da noite, diante do Internacional. Aí, galera, é o seguinte, quem pode estar voltando ao nosso time, né, até uma notícia que saiu no dia de ontem, eu peço até perdão a vocês, é o Búfalo Rossi, né, e o meio-campo aí, Marlon Gomes, né? Lembrando que o Rossi saiu após sentir pela segunda vez consecutiva a posterior da coxa, né? Ele que ficou uma semana fora dos gramados, voltou diante o Fortaleza, sentiu e acabou ficando fora do clássico diante o Urubu. E o Marlon Gomes também, que também teve um desconforto muscular ali na partida diante o Fortaleza. Fato é que esses dois atletas podem voltar aí ao time principal do Vasco da Gama. Ramon Dias, né, pode aí promover aí algumas alterações no setor de meio campo e no setor de ataque para esse grande jogo da 29ª rodada, né, galera? Aí é o seguinte, já pegando o gancho, né, Rossi, gente, desde que ele chegou no Vasco da Gama, ele está invicto, né? Todas as partidas, todos os jogos aos quais ele começou jogando ou ele entrou, né? Ou seja, basta o Rossi estar em campo, o Vasco não perdeu. Com ele, né, com o Rossi em campo, o Vasco está invicto. Então vamos torcer para o nosso Búfalo Rossi entrar aí, né, amanhã e ajudar a trazer essa vitória tão sonhada, né, para o nosso Vascão. Agora é o seguinte, minha família, vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar, né? Eu vou rapidinho dar uma pincelada aqui no retrospecto, né, desse clássico, que não deixa de ser um clássico, né, gente? É um clássico aí nacional, né? Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre. Ao total, na história, foram disputadas 73 partidas, 73 jogos, totalizando aí 26 vitórias do Vasco da Gama, um aproveitamento de 36%. O Internacional de Porto Alegre tem 31 vitórias, ou seja, 5 vitórias a mais apenas do que o nosso Vasco, totalizando aí 42% de aproveitamento. Jogos empatados foram 16, ou seja, 26 vitórias do Vasco, 31 do Internacional e 16 empates, né? Um confronto bastante equilibrado aí.
a gente vê aí que juntando os empates e a vitória do Vasco, a gente tem aí 58% de chances de não perder essa partida, né? E 42% de chance de perder essa partida. Obviamente que esses são números, né? Nus e crus, né? Números ali pegando todos os jogos da história. Isso pode dizer alguma coisa, ao mesmo tempo pode não dizer nada, né, família? Aí dentro dessa situação, o Vasco já marcou 101 gols nesse confronto, né? Uma média de 1,4 gols por partida, ou seja, 1,5 gols por partida é a média, né? E o Internacional aí marcou 106 gols também nesse confronto, uma média de 1,5, ou seja, as duas equipes aí bastante pareadas no quesito gol, né? 1,5 gols por partida aí, envolvendo as duas equipes, né, gente? O primeiro jogo disputado entre Internacional de Porto Alegre e Vasco da Gama foi no dia 25 de março de 1945, uma partida amistosa, a qual o Vasco da Gama saiu vencedor de campo, né, melhor dizendo, pelo placar de 2-0. A última vez que o Vasco da Gama enfrentou o Internacional foi nessa temporada de 2023, no dia 11 de junho, né? Na ocasião, até o nosso garoto Ryan fez o gol do Vasco e a gente acabou perdendo pelo placar de 2-1 lá na Arena Beira-Rio, né? Então esse é o retrospecto aí, tanto o retrospecto histórico quanto o retrospecto recente, né? Do confronto entre as duas equipes. Galera, agora é o seguinte, virando a chavinha, mudando um pouco de assunto. Saiu ontem à noite, né, de que Carlos Palacios deve permanecer lá no Colo-Colo do Chile, ele que estava aqui no Vasco, o Vasco comprou ele juntamente com o Internacional, gastou mais de 10 milhões de reais nele, não apresentou o futebol ao qual a gente esperava na Série B do ano passado, ele acabou sendo emprestado para o Colo-Colo com algumas cláusulas de renovação automática, com alguns gatilhos. Fato é que foi renovado o empréstimo dele, ele vem se destacando, vem ali entregando esportivamente dentro de campo aquilo que o Colo-Colo espera, né, do meia chileno. Fato é que o Carlos Palacios quer continuar jogando lá no Chile, no Colo-Colo, e o Colo-Colo também quer a permanência dele. E segundo a imprensa chilena vem noticiando aí nos últimos dias, últimas horas, o Vasco da Gama não deve se opor, né, a essa permanência de Carlos Palacios lá no Chile, ou seja, o Vasco da Gama deve ganhar um dinheiro aí, né, com um acordo aí futuro, né, juntamente ao Colo-Colo, né, envolvendo Carlos Palacios. Diga-se de passagem que tomara que vale a pena, né, porque o Carlos Palacios a gente gastou um dinheiro nele achando que ia ser aquele jogador e não foi, né. Um outro exemplo disso, essa galera do Atenção Salgadinhos aí que adora empurrar refugo no Vasco, né, é isso mesmo, vou começar a dar nome aqui, né? O senhor Flávio Dias estava louco no início do ano para aquele goleiro lá, o mão de alface do Internacional, Kehler, né? Vim jogar no Vasco, queria aí 25 milhões, o empresário dele, o Bismarck, né? Queriam 25 milhões de reais e um goleiro, né? Para vir jogar aqui no Vasco, graças ao nosso bom Deus, que ele ficou lá em Porto Alegre mesmo, lá vestindo a camisa do Internacional. Hoje sequer é titular, né? Hoje o goleiro do Internacional é o outro goleiro que é um bom goleiro, diga-se de passagem. Fato é que a melhor coisa que aconteceu foi o que ele não ter vindo para o Vasco. Que logo na sequência o Vasco contratou o Léo Jardim, até então ninguém conhecia, hoje ele está se mostrando um grande goleiro. Ainda temos aí o Ivan, que é um excepcional goleiro aí no banco de reservas, né? Então assim, aí trouxeram o Palacios, né? Não deu certo. Então assim, todos esses jogadores que essa galerinha tentou colocar no Vasco e tenta colocar no Vasco, né? Já deu para ver que não dá certo, então vai na fé aí, Carlitos Palacios. Minha família, agora virando a chavinha, mudando de assunto, ontem pelo finzinho da noite ali, a diretoria do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama parabenizou duas capitais aqui do nosso país, isso mesmo, gente, parabenizou a capital de Goiânia, né, e a capital de Manaus, né, galera, obviamente ambos aí capitais dos estados aí do Distrito Federal, do estado de Goiás e do estado aí do Amazonas, né, gente, que completaram aniversário respectivamente no dia de ontem. Como vocês já podem acompanhar essas lindas fotos na tela aí, fotos aí, né, no caso dessas lindas capitais de Goiânia. Diga-se de passagem que Goiânia é muito Vasco, né? Um abraço a todos os vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal, que moram em Goiânia ou moram ali por perto, ali, alguma cidade satélite, né, na metrópole da Grande Goiânia. Um casaca no coração de vocês e, obviamente, né, um beijo no coração de todos vocês, manauaras, aí, a galera que mora em Manaus, no Amazonas, né? Um casaca para vocês também, né? Tem muito vascaíno, a gente sabe que Manaus é Vasco, né, gente? Então, tudo de bom para vocês, vascaínos e vascaínas que moram, que residem
né, ou que foram criados, já moraram, né, nessas respectivas capitais, Goiânia e Manaus, que são aí duas capitais, né, cruzmaltinas, né, família. Agora, virando a chavinha, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do nosso setor de ataque, né, galera? O Vasco da Gama, infelizmente, né, tem aí no momento o pior ataque da competição, né, no caso do Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2023. Fato é que o Vasco até o momento totalizou apenas 28 gols aí a favor, juntamente aí a equipe do Goiás, ou seja, nós somos, juntamente com o Goiás, somos o pior ataque da competição, lembrando que nós estamos até mesmo ali coladinhos, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Fato é, já se foram 28 rodadas e o Vasco só tem 28 gols, uma média de apenas um gol por partida, né? Nesse Campeonato Brasileiro. É claro que essa média é calculada com base desde o início do campeonato, e desde o início do campeonato a gente não tinha o time que a gente tem. Óbvio que não é um timaço, está muito longe daquilo que a gente espera, mas melhorou bastante. Não tinha o treinador que a gente tem hoje, não tínhamos aí essa espinha dorsal, né? Mas enfim, a gente acaba pagando, né, pelos erros lá do primeiro turno, e é um fato, né? Fato é que o Vasco hoje tem aí sim, ao lado do Goiás, o pior ataque da competição. Outro fato, porém, todavia, entretanto, esse fato é positivo, né? É que Pablo Verratti, né, gente, já jogou 12 jogos com a camisa do Vasco, 11 como titular, já marcou 7 gols e 1 assistência. Então, assim, tá voando o nosso El Pirata, né? Já igualou Pedro Raul. Porém, todavia, entretanto, Verratti não pegou mato mole campeonato carioca ali, não, foi só jogo de campeonato brasileiro. Simplesmente ele já estreou em São Januário diante do Grêmio, né? Dando a vitória pro Vasco da Gama com um gol justamente dele na ocasião, que o Vasco venceu por 1-0, né, gente? E não fica atrás de Pablo Verratti, Gabriel Peck, ele que tem aí 6 gols e 3 assistências. Então vamos contar aí com essa dupla, né? El Pirata e Gabriel Peck, né, que são as comemorações, né, do Pirata, né, e do Gabriel Peck aqui, que ele põe a mão aqui atrás das orelhas, né. Vamos contar com esses dois atletas aí na partida de amanhã para ajudar o nosso setor de ataque a evoluir, fazer mais gols, quem sabe com a volta do Búfalo Rossi, ele que tem o pé quente, ele que tem ali assistências, né, nas partidas as quais ele atuou como titular. De repente, quem sabe o nosso Dimitri Payet resolve chutar, né, gente, resolve aí finalizar no gol, para quem sabe aí ajudar a gente a melhorar os números do nosso ataque, né? E obviamente melhorar também a nossa situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, agora virando a chavinha, né? Zé Colmeia ontem, gente, ele teve ali no canal, aqui no YouTube no caso, no canal do jornalista Wellington Campos, né? Que é jornalista ali pela Rádio Tupi. Fato é que ele estava comentando, no caso Zé Colmeia, tá, gente? Estava comentando ali, falando sobre a reforma na sede náutica na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma reforma que está ficando sensacional, diga-se de passagem, né? Um excelente trabalho ali do Zé Colmeia, juntamente também com outros torcedores do Vasco da Gama que vem ajudando de várias maneiras, né, galera? Fato é que ele já aproveitou o gancho ali, né, e já cavou ali uma candidatura para as próximas eleições presidenciais do Vasco da Gama, né? Lembrando que a gente está em 2023, agora em novembro nós temos aí uma eleição, daqui 3 anos, né, seria o outro pleito eleitoral do Vasco da Gama, de 3 em 3 anos aqui no Vasco. Daqui 3 anos, então, lá em 2026, Zé Colmeia pretende, né, quem sabe vir a candidato a presidente do Vasco da Gama aí. Eu prefiro me abster desse tipo de situação, não quero mais polêmica aqui no canal, mas deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí em relação a Zé Colmeia, candidato à presidência do Vasco da Gama. Galera, agora mudando de assunto, quer dizer, dentro do mesmo assunto, mas trocando a pauta, né? Que no caso aí não é mais Zé Colmeia, agora é sim Júlio Brandt e Pedrinho, né, gente? Júlio Brandt esteve ali concedendo entrevista no podcast Flow Sport Clube, né, galera? E ele afirmou que está bastante otimista com a possível parceria, né, com o Pedrinho nas eleições presidenciais do Vasco da Gama. E aquilo que eu já falei, vou falar de novo, né? O que começa errado, a tendência é não terminar bem, né? Pedrinho não tá dando tiro no pé, tá dando uma rajada no seu próprio pé aí, ao se aliar, se caso isso acontecer, né, com Júlio Brandt, né, gente? Então fica aí o registro. Outra situação ainda envolvendo as eleições do Vasco da Gama, Luiz Roberto Levenciano agora tem o apoio confirmado aí de Leonardo Rodrigues e Pedro Strozenberg, né? Ou seja, né, o grupo Fusarca, né, é apoiador oficial na campanha eleitoral aí de Luiz Roberto Levenciano. Levenciano que inclusive ontem fez uma live no seu canal, a live do Leve, falando ali dos seus projetos, no plural, que são vários projetos detalhados, enumerados, né?
e falou bastante também ali sobre a questão da reforma de São Januário. Aí você que tá putinho, tá dando ataque de pelanca, tá achando ruim do Álvaro Silva falar aqui, né? Você que é viúva aí do Jorge Salgado, do Júlio Brandt, beleza, cada um pensa o que quer. Agora faz o seguinte, aqui no YouTube mesmo, entra lá no canal do Levenciano e assista a live dele. Vocês vão ver o projeto, os projetos que ele tem, o banho que ele dá em qualquer candidato aqui do Vasco da Gama, né, gente? Então, assim, não é politicagem, não é nada, não é nem campanha, mas infelizmente, ou felizmente, para mim, infelizmente para quem joga contra, para quem acha ruim, o Levenciano tem sim o melhor projeto para ser o presidente do Vasco da Gama. Galera, agora mudando de assunto, a Gringolândia ontem foi dar um rolê no Rio, foi dar aquela voada, né? Como assim, Álvaro Silva? Gente, óbvio que a gente perdeu para o nosso maior rival no domingo, né? Não é motivo para comemorar, enfim. Fato é que ontem, aí, anteontem, no caso, os nossos atletas aí, né, folgaram, coisa e tal, e ontem, né, eles foram dar um rolê no Rio aí, a Gringolândia, né? Como você já pode acompanhar na tela, todos os jogadores aí, os gringos do nosso elenco, né, foram jogar um boliche aí para estreitar os laços, dar aquela descontraída, né? Vamos torcer pro nosso Vascão dar aí um sonoro strike, né, no Internacional de Porto Alegre. Lembrando que o Internacional de Porto Alegre deu um strike esses dias aí no Santos, né? Porém, todavia, entretanto, a parada agora é contra o Vasco, é aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Por que não a gente acreditar, né, numa situação dessa? Quem sabe a gente dá um strike aí no Internacional. Galera, é o seguinte, quem esteve ontem com o cantor gospel Fernandinho, né? Não sei se vocês conhecem ou curtem, né? Enfim, fato é que Alex Teixeira, juntamente com a sua esposa, né, estiveram com o cantor gospel no dia de ontem, na noite de ontem, né? Como você já pode acompanhar a foto aqui do lado, né, na postagem nas suas redes sociais, e presentearam ali o cantor, né, com uma camisa do Vascão, obviamente, do Alex Teixeira, né? Então, muito bacana, fica aí o registro, né? Muito bacana. Então, vamos torcer para o Alex Teixeira reencontrar o seu espaço dentro de campo aqui no Vasco da Gama, né? Reencontrar aí o seu caminho, ele que chegou aí debaixo de muita expectativa, acabou nos decepcionando, inclusive estaria aí a um passo, né, de deixar o Vasco da Gama na temporada de 2024, o contrato dele que termina esse ano, até o momento a gente não sabe se vai ser renovado ou não. Então fica aí o registro. Galera, agora uma situação bem interessante a título de curiosidade. Um dia desse a gente estava conversando aqui, eu até mencionei, eu falei, nossa, o Moraes, né, sumiu, né, que deu aquele drible desmoralizante, coisa e tal, até comentei com vocês aqui. Galera, o Moraes, lá em 2020, ele tinha anunciado a sua aposentadoria. Tá? Na ocasião ele estava com 35, quase 36 anos de idade. Fato é que em 2022 ele foi convidado para voltar a jogar, ele voltou a jogar no Muricy de Alagoas, no time ali chamado Muricy, né? Lá no campo que disputa, no caso, o campeonato alagoano. Fato é, galera, que ele renovou, Moraes renovou o contrato com o Muricy de Alagoas. Tá? Vem se destacando no campeonato estadual, joga como camisa 10 e olha só, gente, já está com 39 anos e está jogando, então meus parabéns aí ao Moraes, né? Para quem não sabe ou se esqueceu, Moraes se profissionalizou aqui no Vasco, fez a base dele aqui no Vasco da Gama, virou profissional, jogou aqui junto com o Edmundo, com vários outros jogadores, infelizmente naquele elenco ao qual caiu a primeira vez para a Série B em 2008, o Moraes fazia parte do elenco, mas também fazia parte do elenco que subiu, né? É um bom jogador sim, né? Foi um bom jogador inclusive, aí depois teve passagem por Corinthians, outros times, anunciou que ia parar e agora voltou, então muito bacana em saber, fica aí o registro para vocês a título mesmo de informação, de curiosidade, né? E boa sorte para você, Moraes, aí nessa reta final aí da sua carreira como atleta profissional. Galera, agora é o seguinte, para a gente estar fechando esse primeiro vídeo de hoje, eu vou colocar uma arte na tela aí, mostrando para vocês as partidas, né, dessa rodada, as partidas as quais 7 jogos serão realizados hoje, logo mais, né, começando 7 horas da noite, tá, gente? E 2 partidas sendo realizadas amanhã, lembrando que a partida entre Botafogo e Fortaleza, né, foi adiada pela CBF, a partida qual seria realizada no dia de ontem, terça-feira, devido àquele imbróglio envolvendo Botafogo e Atlético Paranaense. No Newton Santos, no Engenhão, né, que o jogo teve que ser remarcado para domingo, coisa e tal, a CBF desmarcou esse jogo aí, né, e por enquanto está aí indefinido a data dessa partida. Fato é que além desse jogo, existem 9 partidas, né, que compõem essa rodada, 7 delas serão realizadas hoje e 2, né, realizadas amanhã. Então segue a arte na tela. É o seguinte, galera,
Hoje a rodada, né, essa 29ª rodada começa da seguinte forma: o Red Bull Bragantino recebe em Bragança Paulista o América Mineiro, 7 horas da noite. O Atlético Paranaense recebe lá na sua arena, em Curitiba, o América Mineiro, também 7 horas da noite. O Fluminense recebe aqui no Rio de Janeiro o Goiás, 7 horas da noite. O Cruzeiro recebe o Bahia lá em Belo Horizonte, às 8 horas da noite. O Palmeiras, é clássico, gente, o Palmeiras recebe o São Paulo, né, 8 horas da noite. O Flamengo viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, 9h30 da noite, partida que será televisionada aí para boa parte do país. E o Corinthians, né, que viaja até a Arena Pantanal ali para enfrentar o Cuiabá, também 9 horas da noite, outra partida também que será transmitida para boa parte do país, né, gente? Então, esses são os jogos de hoje, só para a gente pincelar de novo, né? Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e América Mineiro, Fluminense e Goiás, Cruzeiro e Bahia, Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Flamengo, Cuiabá e Corinthians. Essas são as partidas de hoje. Amanhã, encerrando a rodada, é Vasco da Gama e Internacional em São Januário, 7 horas da noite. E Santos e Curitiba, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Então, jogos pra gente ficar de olho aí, jogos que a gente tem que acompanhar de pertinho, né, família? São eles aí, Fluminense e Goiás, né, gente? Não torcer pro Fluminense ganhar do Goiás aí. A gente sabe que o Fluminense deve entrar com time reserva ou time misto por conta da situação envolvendo a final da Libertadores. Porém, todavia, entretanto, eles querem pontuar também para ficarem tranquilos no campeonato, caso esse título da Libertadores não venha, né? E o Goiás, por outro lado, vem aí com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, igual o Vasco, buscando a vitória, né? A qualquer custo. Outro jogo interessante para a gente acompanhar hoje às 8 horas da noite é Cruzeiro e Bahia. Esse confronto diretíssimo, né? O ideal seria um empate nessa partida. O ideal é que nenhum deles ganhe para ninguém se distanciar da gente, né? O ideal é um empate, um pontozinho só, que se a gente ganha, a gente já diminui 2 pontos, né? Para eles. Deixa eu ver aqui. E Cuiabá e Corinthians, né, gente? Eu acho que Cuiabá e Corinthians, de repente, aí torcer ou para uma vitória do Cuiabá, né? E no máximo aí um empate, né, gente? Que aí ficam os dois. O Cuiabá e o Corinthians dariam aquela patinada na rodada, né? Então a gente tem que torcer para Cruzeiro e Bahia empatarem, Cuiabá e Corinthians empatarem ou o Cuiabá vencer, né? O Corinthians não pode vencer essa partida. E torcer para o Fluminense ganhar aí do Goiás, né? Não deixando o Goiás pontuar. E amanhã, né, gente? Seria muito interessante se o Curitiba ganhasse do Santos na Vila Belmiro. Algo que não é impossível, porque o futebol é jogado, né? Perdão, gente. E o lambari é pescado, já diria o poeta. Então essas são as partidas aí da 29ª rodada. 7 jogos disputados hoje e 2 que serão disputados amanhã. Eu, Álvaro Silva, mais tarde vou brotar aqui para deixar vocês bem informados. Agora é o seguinte, dá uma atençãozinha para mim aqui. Eu vou deixar um link fixado aqui na descrição do vídeo. Tá? Eu vou falar com 2 pessoas aqui. Você que está com um pouquinho de dinheiro, mas tá com aquela fé, tá sentindo que a rodada vai ser boa, né? Agora que o Álvaro Silva falou os jogos aqui, sente que você pode ganhar, mas tá com um pouquinho de dinheiro na conta. É o seguinte, você vai clicar nesse link que tá aqui na descrição do vídeo, vai fazer o seu cadastro, se você que ainda não é cadastrado na Estrela Bet, tá, gente? E vai fazer o seu primeiro depósito com apenas R$1. Com esse apenas R$1, você já pode começar a apostar aí nos jogos do Brasileirão de hoje, na NBA, no que você quiser, e ter chance de multiplicar o seu dinheiro. Tá com o dinheirinho sobrando, tá com o dinheirinho a mais para poder fazer aquela aposta, aquela fezinha e tá confiante na rodada também? Vem comigo aqui. Você que ainda não tem cadastro na Estrela Bet, vai clicar nesse link também que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai colocar de R$20 para cima, né? 20, 30, 40, 50, quanto você quiser, o que você puder colocar no seu primeiro depósito, e esse valor vai ser dobrado. Se você colocar 20, ele vai virar R$40, se você colocar 30, ele vai virar 60, se você colocar 50, ele vai virar 100, e aí você vai ter muita mais chance de ganhar. Não deixe de curtir. Agora a Estrela Bet tem a opção também de criar aposta. As odds estão sempre lá em cima, tá, gente? A plataforma é muito fácil, dinâmica de mexer, vocês vão gostar. Valeu, galera? Então, dito isso, né, ficamos por aqui, tamo junto, mais tarde a gente brota pra falar do nosso Vascão e valeu, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!